Rádio Gospel Mira chega até você com mais uma pregação que te levará a ter um encontro pessoal com Deus. O tema de hoje é sobre inveja e eu quero tratá-lo em diversas perspectivas. A primeira perspectiva que eu quero tratá-lo é na área da saúde. Nós vamos começar do corpo até chegar o espírito. A primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: eu sou da área da psicologia e da neurociência, além da filosofia, da teologia, da exegese bíblica, estudei um pouco na vida. E uma coisa que a gente precisa saber, do ponto de vista primeiro da saúde, é que de 60% a 70% de todas as doenças que você teve no passado, 70% a 70% de todas as doenças que você tem no presente, e de 60% a 70% de todas as doenças que você terá no futuro, é por conta da mentira. Da mentira. O que acontece? Nós temos uma dimensão inconsciente que faz com que nós tenhamos uma primeira tendência a, em qualquer coisa, em qualquer realidade que nos afeta. O que é uma realidade que nos afeta? É uma realidade que mexe com as nossas emoções. Existe uma diferença entre emoção e sentimento. Sentimento é aquela forma de afeto. Eu fui afetado por algo, ou eu me afeto por algo, e eu percebo o meu corpo então reagindo a uma realidade. A emoção é uma reação de um sentimento em um nível mais alto, onde eu então não consigo dominá-lo. E agora você vai entender o seguinte então: as nossas emoções, geralmente, elas têm uma associação de interpretações das coisas que estão acontecendo comigo, dentro e fora de mim, mas de forma irracional. Então, as nossas emoções, o movimento delas dentro de nós, geralmente são movimentos que são interpretativos, só que de forma irracional. Logo, pode ter traços de verdade, mas a maior parte das vezes recebem ampliamentos, e aí se tornam, os traços de verdade podem se tornar uma mentira. E aí o que acontece? Essa canalização de energia psíquica, mal interpretada, ela atinge parte do nosso corpo. E quanto maior o erro diante da interpretação, mais a gente tem como reação duas coisas: angústia e tristeza. Angústia é positivo ou negativo? Positivo. Tudo que Deus fez não é bom? A angústia vem da onde? Não é do seu corpo? Não é de Deus? Então é bom. É bom. A angústia foi o presente que Deus nos deu para que a gente descobrisse o que em nós está sendo mal interpretado. A angústia quanto maior a dor da angústia,
maior o erro de uma interpretação errada que foi feita do meu passado e do meu presente. E o que é a tristeza? Tristeza é bom ou é ruim? Agora todo mundo fala que é bom, né? Tristeza. Todo mundo sente tristeza, sim ou não? Então vem de Deus ou não? Leandro, mas eu canto, lança fora a tristeza. A palavra de Deus diz: a tristeza matou a muitos que a ela se entregou. Ou seja, um nível muito alto de tristeza, e eu me entrego à tristeza. Ou seja, a tristeza deixa de ser uma ferramenta e eu passo a servir a tristeza. O servir a tristeza é que é errado, porque a tristeza nos serve. Para que serve a tristeza? A tristeza é uma dimensão da angústia que nos permite também perceber que existe algo dentro de nós que foi mal interpretado. Ponto até aqui? E agora você vai entender o seguinte: toda vez que acontece uma mal interpretação, acontece dentro de nós a angústia e a tristeza. É tão interessante que, do ponto de vista da neurociência, nós temos no cérebro uma dimensão de aversão. O que significa isso? Todas as vezes que você for fazer algo que contradiz a sua natureza, ou seja, algo que vai lhe fazer mal, o seu cérebro lhe dá um incômodo. É um mecanismo de defesa corporal que diz para você: não faz isso não, que isso aí vai te prejudicar. Só que ele te dá a informação de forma contrária também. Por exemplo, você tira um cochilinho à tarde. Você já reparou que você tira 15, 20 minutos e restaura? Aí a hora que você vai acordar, vem uma vozinha dentro de você: dorme mais um pouquinho. Já ouviu isso? Esse dorme mais um pouquinho, você fala: eu vou dormir mais um pouquinho. O que acontece? Levanta depois você vê. Vai estar com aquela cara de tacho. Não é assim? Você já viu a comida? Está gostosa. Você comeu aquele prato. A hora que você está comendo, chega um ponto do saciamento. Você fica saciado e o seu cérebro diz o que para você? Come mais um pouquinho. Esse sistema de aversão, então, é aversão ao comer mais um pouquinho. É a aversão ao dormir mais um pouquinho. Só que a pessoa entende que é para comer mais um pouquinho. Mas é o contrário, é a aversão ao que está acontecendo. Entenderam isso? E aí agora você vai entender o seguinte: a nossa natureza ela é inclinada para a mentira. A nossa natureza é inclinada para a mentira. Então, não seria mais fácil se o nosso cérebro dissesse: não coma mais um pouco? Não durma mais um pouco? Não seria melhor? Que as nossas emoções, ao invés de ampliarem, nos mostrassem a realidade? Por que acontece o contrário? Por que ao invés de promover a saúde, nos promove a doença? Aí você fala: mas o que vem de Deus não é perfeito? Mas isso não é imperfeito? Não está meio que trocado as coisas dentro da gente? Isso não é imperfeito? Aí agora você vai entender o seguinte: por que é imperfeito? Aconteceu algo. Aconteceu algo que gerou em nós um mal-estar, inclusive nos nossos desejos. O que aconteceu que gerou isso? O pecado original. E agora você vai entender o seguinte: o pecado original
ele faz então que haja 24 horas por dia uma distorção das interpretações que nós fazemos sobre as realidades internas e externas a nós. Leandro, tem como tirar isso? Não, não tem. Alguém então nasce paciente? Ninguém. Alguém nasce humilde? Também não. Alguém nasce amando? Sim. O amor é natural. Porém, você já reparou qual que é o maior mandamento de todos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Deus está falando que é para amar. A proibição é de amar? A proibição é de amar apenas a Deus sobre todas as coisas. Significa que amar é da natureza humana. Porém, a tendência nossa é de amar todas as coisas e não a Deus. Então há um desejo em nós de amar, só que foi deturpado. Nós tendemos então, devido ao pecado original, por natureza, a amar todas as coisas no lugar de Deus. Porque se a gente amasse a Deus naturalmente, acima de todas as coisas, não seria mandamento. Então qual que é o maior desejo nosso? Amar qualquer coisa que possa satisfazer a gente e não a Deus. Então o amar como Deus ama não é da minha e nem da sua natureza. Eu amo tanto a laranja. Olha o que você faz com a laranja. Você descasca ela, você chupa ela, tira toda a vida dela e joga fora. Eu adoro paçoca. Eu compro uma caixa de 100 paçoca por R$20 lá no perto do Cristiano Machado. Eu destruo elas todas e falo que gosta. Você percebe que em tudo isso há um egoísmo? Aí agora você vai entender uma coisa. Aonde entra a inveja? Quando você pega os 10 mandamentos, lá em Deuteronômio, a gente vai entender uma coisa. Que em Deuteronômio, capítulo 6, está escrito o seguinte. Pega aí comigo. Deuteronômio, capítulo 6. Versículo 18. Deuteronômio 6, versículo 18. Deuteronômio 6, 18. Está escrito: faze o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que sejas feliz. Ponto. Eu não sei se você sabe, mas a palavra felicidade, na nossa concepção de felicidade ocidental, vem do grego eudaimonia. E eudaimonia é ser pleno. Pleno. Uma pessoa plena. Realizada. Satisfeita. Logo, em paz. Felicidade e paz é muito sinônimo, então, para nós. Se você observou bem, a palavra de Deus diz: faze o que é reto aos olhos do Senhor e serás. Então a palavra de Deus está falando para você buscar a felicidade? Ou a felicidade deve ser uma consequência de uma atitude? A felicidade é uma consequência de um comportamento reto. O que é um comportamento reto? Esse termo reto nós podemos traduzir como justo. Faze o que é justo
aos olhos do Senhor e serás feliz. O que é justiça? Justiça é eu ser o melhor que eu posso ser para o outro no momento presente. Aristóteles chamava isso de dar ao outro aquilo que lhe é devido. E o que é devido ao outro? Pensa comigo, o que eu quero que os outros façam para mim? Eu não quero um serviço mal feito, eu quero um serviço bem feito. Eu não quero ser maltratado, eu quero ser bem tratado. E o bem tratado, eu quero ser bem tratado meia boca ou eu quero ser bem tratado mesmo? Nós queremos que o outro então ofereça o melhor para nós, não é isso? Então o que o outro espera de mim? Que eu possa oferecer a ele o melhor que eu possa ser para ele. Então o que é justo? Justiça é fazer para o outro aquilo que eu quero que seja feito para mim, ou seja, é eu ser para o outro o melhor que eu possa ser para o outro. Ponto. E aí tem como consequência a felicidade, ok? Contrário da felicidade. Se a felicidade, a base é a paz, tira a paz. Inquietação, angústia, tristeza. Quando você está ajustado, você está confortável. Quando você está desajustado, você está desconfortável. Quando você está em paz, você está unido à realidade que lhe dá paz. Mas quando você não está em paz, a sua tendência é ficar desunido, rebelde àquela pessoa que lhe tira a paz. Ponto. Você quer ver se você está com Deus? Se você observar que você tem consciência de algum pecado, que a igreja diz que é pecado, e você começa a abrir exceções para você, não é bem assim, não é bem assim, você vai observar que você começa com graus, você vai por culpa, remorso, aí você quer ainda interpretar que você está certo, porque você está apegado a um determinado prazer, e de repente você fica meio que anestesiado, dizendo que está em paz, mas aí você vai observar que aquele entusiasmo você perdeu, que você de repente começa a querer falar para outras pessoas acreditarem que que aquela interpretação que você tem em relação aos mandamentos da igreja não é bem assim. Aí você começa a ficar meio assim inquieto e inclusive rebelde. E aí você vai observando que lá no fundo a sua consciência sempre vai acusar você que tem uma aversão que está acontecendo ali, mas que você, por teimosia, apego a uma realidade. E aí você vai entender que se o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, significa que nós temos um apego às coisas. Nós temos um apego, um desejo às coisas. Aí agora você vai entender o seguinte: se há em mim um apego, um desejo às coisas, Deus nos deu 2 mandamentos que resumem toda a lei. Dos 10, quais são? Dos 10, quais são? Você prefere que eu use a minha palavra ou a palavra da igreja? Vamos usar a palavra da igreja? Catecismo da Igreja Católica. Eu não sei se você sabe, mas qual que é o 9º mandamento? Algum católico? O 9º mandamento: não cobiçarás. E o 10º mandamento? Tem alguém querendo ir para o céu? Aqui na igreja? Se o 9º é não cobiçarás, o 10º é o quê? Não cobiçar também. Ok. Só que aí você vai imaginar que o 9º é a cobiça na dimensão corporal, de desejo. E o 10º é a cobiça na dimensão material.
E agora você vai entender o seguinte: a igreja diz que o nono, olha só, parágrafo 2534 do Catecismo da Igreja Católica sobre o 10º mandamento. Eu vou ler para você prestar bem atenção. O 10º mandamento se refere à intenção do coração e resume, junto com o nono, todos os preceitos da lei. O nono e o 10º, você ouviu bem que eu li? Resume todos os preceitos da lei. Sabe por quê? Porque toca na intenção. Quer ver? Você vai entender então por que o nono e o 10º tocam todos os preceitos da lei. Porque a primeira intenção que eu e você temos não é de amar, é egoísmo. A primeira intenção que eu e você temos não é de glorificar a Deus, é de Deus nos glorificar. Todas as nossas intenções, elas são voltadas para o nosso egoísmo, para nós. E aí agora você vai entender. Quando surgiu o pecado original, instalou-se em nós algo muito forte. Satanás disse para Eva: se comerdes o fruto, sereis como Deus. Então qual é o maior desejo que nós temos? Ser como Deus. O que significa isso? Que a inveja é a base de todas as coisas. A inveja, o que é o orgulho? O orgulho nos fecha em nós mesmos. E o que é a inveja? É a expressão do orgulho. A inveja é a expressão do orgulho, porque faz de forma concreta que a gente queira ser como Deus. E o que então? O nono e o 10º mandamento podem ser resumidos em uma palavra: inveja. Então, existe alguém invejoso? Todos nós somos muito invejosos. A primeira coisa, então, você vai observar o seguinte: acontece algo ruim com você. Se você reclama, se você murmura, se você acusa alguém, você está fazendo o quê? Se você fala mal de alguém, calunia alguém, você está fazendo o quê? Você está se colocando como Deus. Se eu falo mal de alguém, eu estou sendo o quê então? Juiz. E se o pecado original está em mim, posso julgar alguém? Então eu estou tendo inveja de quem? De Deus. Algo aconteceu mal comigo. Aí você levanta os braços e diz: meu Deus, mas comigo? Por que comigo? Nossa, que ser mais especial que não pode passar por nada na vida? Que ser que não pode ser atingido? Deus. Logo, se Deus permitiu isso, Deus é seu Senhor e Deus é seu servo. Você está então querendo ser? Você está cobiçando a glória de Deus. Quando você reza, para que você reza? Pensa comigo. Se Deus neste momento, para Deus não existe tempo, tudo é presente. Se Deus neste momento aparecesse para nós aqui, se do sacrário Ele pegasse o livro do Apocalipse e dissesse: quem aqui vai para o céu e quem vai para o inferno?
e você estivesse na lista do inferno, você o amaria? Se neste momento o seu nome estiver no inferno, você vai amar a Deus? Não responde, não. Porque a tendência nossa é mentir. A inveja, então, exige um autoconhecimento profundo. Porque se o primeiro momento é de se justificar e não se acusar, significa que você é extremamente ignorante sobre o seu estado. Porque só a Virgem Maria foi preservada do pecado original. Aí agora você vai imaginar então que todos os outros pecados capitais, eles têm como base a inveja. O orgulho, São Tomás de Aquino, ele coloca como se fosse uma categoria à parte de pecado. Por quê? Porque o orgulho é um fechamento em si. Quando a gente vai pensar nos 7 pecados capitais, fala da vaidade como uma expressão do orgulho. Só que a expressão básica do orgulho é a inveja. Então você vai imaginar que a maior tendência nossa 24 horas por dia é querer ser como Deus. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, o homem do teu próximo, as dimensões afetivas do teu próximo. Não cobiçarás os bens do teu próximo. E aí agora você vai entender o seguinte: de quem é a vida senão de Deus? De quem é o universo senão de Deus? Você observa então que antes mesmo Deus sentir tristeza por alguém, que às vezes a gente se limita a dizer que inveja é simplesmente ter desejo por aquilo que o outro tem, não é isso? Só que ela vai muito além disso. Nesses 15 minutos que faltam, eu quero pegar com você a catequese que a própria igreja nos dá sobre a inveja, para você entender o quanto que ela está ligada ao nosso apetite sensível. Veja só, o apetite sensível nos faz desejar as coisas agradáveis que não temos. Te incomoda não ser santo? Aí agora você se questione, por quê? Por inveja ou para a glória de Deus? Se você reparar bem, São Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, tudo fazeis para a glória de Deus. Você já reparou? Queria ser como o Padre Pio. Estou vendo o Frei ali, lembrei do Padre Pio que eu gosto. Queria ser como o Padre Pio. Para quê? Para ser famoso? Para ter aquele ar de santidade? Para ter os carismas que ele tem? Para ter o ministério? Não sei o que, não sei o que? Se você parar para perceber lá no fundo, se existe uma estrada só sua para ir para o céu, quais são os desejos do seu coração? Se nós fôssemos fazer uma lista dos desejos do seu coração, você vai se espantar com o quanto de inveja tem nos desejos do seu coração. A palavra de Deus diz: põe no Senhor tuas delícias, e Ele dará o que o teu coração pede. Mas Ele dará, seu coração pede, se as delícias forem aquelas que forem agradáveis a Deus. Não são aquelas que são só agradáveis a você. Então existe um apetite sensível. Temos desejos. Por exemplo, desejar comer quando temos fome, ou aquecer-nos quando temos frio,
Esses desejos são bons em si mesmos, mas muitas vezes não respeitam a medida da razão e nos levam a cobiçar injustamente o que não nos cabe e pertence, ou é devido a outra pessoa. Ou seja, comer e beber não é algo básico? Para comer e beber, nós não precisamos também trabalhar? A gente não precisa dormir? Ótimo. Você vai observar então que em todas as necessidades básicas que você deseja, de alguma forma tem um desejo. E nesse primeiro desejo, também você precisa parar para pensar que às vezes naquele desejo, a sua motivação mais profunda está em inveja. Quer ver? Não estou satisfeito com o meu trabalho. Por quê? Porque eu gostaria de trabalhar em tal coisa. Aí você acha que a pessoa que trabalha em tal coisa é melhor, vive melhor que você fazendo aquele seu trabalho, certo? Aí você conversa com aquela pessoa que faz tal coisa. Ela também reclama pelo trabalho dela. Logo, o desejo que você tem de fazer o trabalho dela, para poupar você, está mostrando para você que no fundo você está fugindo e o que está levando você a fugir é a inveja. Se você parar para pensar, faz uma lista de tudo que angustia você, de tudo que incomoda você, você vai observar que tem a inveja por detrás. Leandro, e as minhas aspirações mais profundas, até mesmo de obras boas, você vai observar que tem inveja por detrás. Quero cantar igual fulano. Por que igual fulano? Quero pregar igual fulano. Quero fazer tal coisa igual ciclano. Você está percebendo que eu não estou falando de coisas ruins? Eu estou falando de coisas boas? Nas coisas boas, pode você estar na inveja. Pensa comigo. Satanás estava no céu antes de ser precipitado de lá. Você já parou para pensar nisso? Que Satanás convivia com Deus. Então Satanás era puro? Era casto? Era verdadeiro? Era bondoso? Qual virtude que ele não tinha? Ele tinha todas. Satanás foi precipitado do céu, deixou de ser pobre? Deixou não, continuou sendo pobre, mais pobre que São Francisco de Assis. Porque se ele é puro espírito, para que ele vai ter apego à matéria? Deixou de ser obediente a Deus? Satanás deixou de ser obediente a Deus depois que foi precipitado? Não. Em nome de Jesus, saia do espírito, sai. Posso ir para os porcos? Vá e vai. Deus só permite Satanás fazer o estrago que for na vida de alguém se ele quiser e não se Satanás quiser. No livro de Jó nós vemos uma descrição que acontece com todos. Satanás pede, posso tocar, posso tirar, posso fazer tal coisa? E Deus sim, não, dá limite. Leia o livro de Jó para você ver. Opa! Então o que Satanás tem? Se ele tem tantas virtudes, por que ele saiu do céu? Porque ele quis ser como? Isso é inveja. Caramba! Então, você reza por causa do quê? Você tem buscado o quê, então? Você está na igreja, Papa Francisco tem usado umas expressões fantásticas. Ele está chamando a inveja de supermercado. O Papa Francisco é fantástico.
No mercado você tem produtos para se servir. Será que o que faz você estar na igreja hoje não é aquilo que ela te dá? Então você observa que a inveja, ela é tão arraigada em nós, nos nossos desejos, nos nossos apetites. Você quer ver? A pessoa de repente começa a rezar muito. Aí ela reza um terço, sobe para 3, 4, 5, começa a fazer penitência disso, daquilo. A mesma penitência que começa a levar ela para o céu, de repente começa a levá-la para o inferno. Por causa do quê? Inveja. Eu quero rezar igual fulano. Logo, se fulano é bem visto, eu estou querendo o quê? Eu quero fazer igual ciclano. Tudo que pede para mim na comunidade, eu faço exatamente ao pé da letra. Porque eu quero viver a regra. Aí eu vivo exatamente a regra. Porque eu tenho inveja de alguma forma. Aí a inveja se torna em mim uma manifestação de orgulho. Eu quero, de alguma forma, estar acima de todos, porque eu sou fiel e os outros são os infiéis. Se eu sou fiel e os outros são infiéis, eu estou no lugar de quem? De Deus, porque só Deus é fiel. Aí agora você vai entender o seguinte. Os fariseus, eles eram extremamente fiéis à lei, sim ou não? Aí eu vou te ler uma coisa. Jejuavam? Sim. Eram de muita oração? Sim. Agora olha só. Mateus 27, capítulo 27, versículo 11. Jesus foi conduzido à presença do governador e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou, tu o dizes. E quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. É como se fosse um colégio dos cardeais. Eram 72 anciãos, os homens mais instruídos na palavra de Deus e os líderes mais respeitados pelo povo. Os líderes religiosos mais respeitados pelo povo. Era como se fosse os nossos cardeais que estão junto com o Papa. São homens de Deus, sim ou não? Muito. Amadurecidos na fé, têm conhecimento. Então Pilatos perguntou, não estás ouvindo de quantas coisas eles te acusam? Jesus não respondeu uma só palavra. Mas Jesus não respondeu uma só palavra, de modo que o governador ficou muito admirado. O que você começou a perceber aqui? Quando você aceita a sua verdade, você não precisa se justificar. A justificação, então, ela também é uma expressão da inveja. Porque eu justifico quando eu tenho autoestima baixa. Se eu tenho uma autoestima baixa, eu invejo quem tem autoestima alta. Logo eu me defendo para ver se de alguma forma eu posso ter uma imagem um pouquinho melhor. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar um preso que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um preso famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida, quem quereis que eu vos solte, Barrabás ou Jesus que é chamado Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Você então mataria Jesus hoje, sim ou não? Se eu e você queremos ser Deus, a gente quer que o mundo inteiro nos sirva.
A gente quer que todos façam o melhor ser para mim o melhor que eles possam ser. E você é para os outros o melhor que você pode ser? Se você não é, no momento presente, o melhor que eu posso ser para o outro, o meu comportamento é um comportamento de inveja de Deus. Eu não me exijo nada, todos me sirvam. Tenho inveja de Deus. Deus é o centro, não estou o amando. Logo, se eu sou o centro, aí eu começo com coisas pequenas. O quão impaciente você é o quanto invejoso de Deus você é. Porque a impaciência é o primeiro grau do amor. Quanto mais impaciente, mais eu quero ser como Deus, menos servo dele sou. Você está percebendo que com a pregação de hoje, a raiz da inveja está ligada ao egoísmo? Deu para entender isso? Deu para entender com a pregação de hoje que a raiz da inveja está ligada aos desejos que nós temos desordenados de ter coisas, experimentar coisas, só que geralmente, em quase todos os momentos, isso é distorcido dentro da gente? Deu para entender isso? Deu para entender por que a igreja diz que a inveja resume todos os mandamentos no 9º e no 10º? Por que é não me fale? Por que as pessoas esquecem o 9º e o 10º mandamento? Por que lembra amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe, castidade, roubar, matar? Mas por que 9º e 10º? Faz uma pesquisa aí, na igreja. Qual que é o 9º e o 10º mandamento para você ver? Por que é esquecido? A maior artimanha que Satanás criou foi para que você esquecesse do 9º e 10º mandamento. Por quê? Porque eles exigem autoconhecimento. É um olhar para dentro e olhar suas entranhas se mexendo. Jesus disse: vigiai e orai para não cair de tentação. Vigiar o quê? As nossas concupiscências, os nossos desejos desordenados, as nossas emoções, esse mundo interno em nós que faz com que 24 horas por dia tenhamos inveja de Deus. Desde tirar isso, faz você pode fazer muitas obras. São Paulo, capítulo 13, na primeira carta aos Romanos. O que adianta eu fazer muitas obras? Eu posso, inclusive, dar todo o meu dinheiro aos pobres. Se eu não tiver amor, nada sou. Mas eu não fiz tudo. Mas eu fiz por causa do quê? Se não foi por amor, foi por inveja. Eu posso pregar, fazer milagres, fazer tudo. Se não for pela glória real de Deus, o que está dentro de mim é uma inveja. Observemos então as nossas intenções. Observemos as nossas tristezas. Observemos os menores movimentos de angústia que acontecem dentro de nós. E nos questionemos: é para a glória de Deus ou é inveja de Deus? Feche seus olhos. Apresenta para nosso Senhor agora seu desejo de se confessar. Às vezes na sua história, o 9º e o 10º mandamento
que tem como base a inveja, foram desdenhados, foram esquecidos. E o comportamento invejoso de querer colocar-se no lugar de Deus tornou-se como se fosse um estilo de vida, a tal ponto de que as belezas que nós vemos na igreja, as coisas bonitas, às vezes aqueles maiores desejos que eu tenho para agradar a Deus, na verdade, estão ligados à competição, estão ligados à inveja, a status, a amores desmedidos. Vai pedindo perdão a Deus por toda a inveja na sua vida. Senhor, piedade de nós. Senhor, tende misericórdia de nós. Senhor, dai-nos a graça de ter um coração vigilante aos movimentos do orgulho, às inquietações da alma, para que a gente perceba de fato a intenção reta, que nós queiramos ter uma intenção reta, para agradar o Senhor, para amar o Senhor, independente de recompensas. Amar o Senhor gratuitamente. Esta é uma realização do Sistema Gospel Mira de Comunicação. Se você deseja conhecer e adquirir outros produtos da Gospel Mira, entre em contato conosco em Belo Horizonte pelo telefone 31 3011 7900.